Boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto de hoje. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2022, um domingo, à tarde, quente, a calor. Nós estamos aqui na igreja de Interlagos, estamos perto do autódromo de Interlagos. Meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor dessa igreja. Essa igreja é uma igreja pequena, porém cheia do amor de Cristo, e nós temos cultos aos domingos, às 18 horas, temos cultos às terças-feiras, de escola do Alicerce Bíblico, e temos quinzenalmente o culto na quinta-feira, que é a escola da doutrina bíblica. E nós gostamos muito de estudar a palavra de Deus, adoramos, gostamos muito disso, de escutar, ouvir, entender o que Deus tem para nos falar. Tá bom? E hoje é o culto da família. Então, nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui do lado direito tem um botãozinho ao vivo, e aqui do lado esquerdo do site tem os nossos horários. Então, você dá uma olhadinha ali no horário. Se tiver naquele horário, você clica no ao vivo e você cai nessa sala aqui. Tá bom? A gente sempre começa... Aliás, a gente sempre começa no horário os cultos, bem no horário. Só que a sala fica aberta 45 minutos antes, tá bom? Então seja bem-vindo e nós vamos trazer a mensagem para vocês, né? Muito bem, eu escolhi um tema que, embora eu já tenha pregado aqui há algum tempo atrás, mas eu achei interessante voltar a este assunto, né? E talvez com algumas novidades aí, né? Eu escolhi o tema o grande jantar, né? Um grande jantar. Esse jantar que eu estou colocando aqui, eu me refiro ao que está em Lucas 14, de 15 a 24. Eu queria que a Eliette, por favor, pudesse colocar lá Lucas 15, de 14 a 24, onde Jesus conta uma parábola de um Edu, senhor. eu não Oi? estou conseguindo. Eu ponho, pode deixar. Fica uma tela preta. Tá bom, pode deixar que eu ponho, sem problema. Só um segundo, queridos irmãos. Aqui. Muito bem. Agora o que eu tenho que fazer? Não é isso. Eu tenho que diminuir aqui. Eu sou meio ruim aqui nas tecnologias, né? Mas vamos lá. Então vamos lá. Lucas 14. Se você não conhece essa Bíblia online aqui, chama eSword. Muito bacana, viu? Muito boa para quem gosta de estudar a Bíblia. Então vamos lá no verso 15 ao 24. Aí ele fala assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Depois você lê o restante do capítulo para entender. Eu quero focar no que vem aqui do 16 em diante. Porém, Jesus, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se, desculpar-se, né? Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Para quem não entende esse verbete aqui, peço que você me tenha por desculpas. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, que era aquele senhor, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e aleijados e mancos,
e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Portanto, eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Evidentemente, deixa eu interromper aqui, evidentemente, esse texto, ele é profético, né? Ele fala da vinda do Senhor Jesus, né? E o fato dele ser um texto profético demandaria um estudo mais aprofundado, mas eu não quero me aprofundar muito nas questões proféticas desse texto, porque a minha intenção hoje é falar sobre o reino de Deus e esse jantar que este Senhor convida. E no começo do texto, você pode ver, né? No comecinho do texto, ele fala uma coisa interessante. Quer ver? Lá no comecinho do texto, ele começa assim, ó. Ele começa assim. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, né? E ele termina aqui dizendo assim, eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Tem um texto correlato a esse em Mateus, né? Até separei aqui. Espera só um minutinho. Em Mateus 22, vou mostrar aqui para vocês. Mateus 22, é o mesmo texto, só que aqui um pouquinho diferente, porque ele está falando para um outro público, né? Mateus 22, ele fala no verso 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Tá bom? Então ele está falando assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas. Então vamos imaginar que esse texto aqui esteja tratando do reino dos céus, né? E é um jantar, é uma ceia, é um banquete, né? E eu fiz aqui algumas análises que eu gostaria de conversar com vocês a esse respeito, né? Primeiro, por que um jantar? Né? Por que uma ceia? Por que comida? Né? Ele poderia ter falado assim, olha, o reino de Deus é como uma piscina num dia de calor, mas não. O texto aqui, ele fala de jantar, de comida, tá? Comida boa. E ele não está falando de qualquer comida, ele está falando de comida muito boa. Primeiro, porque esse homem é uma pessoa muito importante. Segundo, que quando se fazia um jantar, quando nós fazemos um jantar, a gente sempre procura fazer uma boa comida, para que as pessoas que venham, se sintam valorizadas, né, com este jantar. Tá certo? Agora, é interessante, né? Comida, né? O que a comida tem a ver? É engraçado porque a gastronomia, né? A gastronomia, ela é uma área muito importante das nossas vidas, né? A nossa casa tem um cômodo que é um dos lugares muito importantes e a gente passa muito tempo lá, que é a cozinha, né? Como é gostoso ir para a cozinha quando você está com fome e tem comida lá para você comer, né? É muito bom. Você chega de casa, você chega de fora em casa com fome, cansado, você passou um dia difícil
Isso acontece muito aqui. Às vezes eu chego do meu trabalho cansado, bastante cansado. Passei muito estresse lá e aí a Rosana me recebe com um jantar. Às vezes é arroz, feijão, bife, um ovo, uma salada. E eu falo para a Rosana assim, nossa, Rosana, você preparou um banquete para mim. Não é assim que eu falo, Rosana? É um banquete, é uma comida simples, mas é tudo que eu estou precisando naquele momento. É um momento em que eu possa desfrutar de uma boa comida e a boa presença da minha família. Isso é maravilhoso, muito bom. Como é bom ser convidado para um jantar com amigos e família. Sempre sou convidado e olha, vou dizer, eu gosto, hein? Pode me convidar. Não tem problema não. Tá bom? Pois eu sei que eu vou experimentar novos sabores. Por quê? Pode ser arroz, feijão, sei lá, na casa de uma pessoa simples. Só que ela faz de um jeito que talvez o tempero dela me impressione. É engraçado, às vezes você come feijão na sua casa e quando você vai na casa de alguém e come feijão lá, você fala, nossa, que diferente. E às vezes a pessoa usou os mesmos ingredientes. Já aconteceu isso, né? Vocês já viram. Então, como é gostoso a gente poder comer quando está com fome, quando está estressado, quando a gente senta para comer em casa com a família, não é só comer, não é só encher o bucho, não. É comer e receber o carinho de quem fez. Como é gostoso, não é? Você está em casa com a sua família, desfrutando não só da comida, mas de um momento gostoso. Eu valorizo muito isso. Eu lembro que o Todd, quando o Todd estava aqui, ele sempre falava assim, olha, quando a gente se reúne para comer, tem alguma coisa especial. Ele sempre falava isso, né, Rosana? Ele sempre falava, quando a gente se reúne para comer e conversar, parece que tem alguma coisa especial. Por isso que eu gosto de fazer um almoço, e chamar os amigos, e vem comer. E a casa do Todd era muito grande, né? Ele tinha quantos filhos? 7? 7 filhos, das mais variadas idades, né? Embora, uma pena que ele voltou aos Estados Unidos, né? Mas, bom, um jantar foi preparado para os amigos do rei. Porém, eles se excusaram e não foram. Eles se desculparam. Um falou que tinha casado, olha, eu tenho que dar conta do meu casamento, eu tenho que ir lá para casa, cuidar da minha esposa. O outro comprou um campo e falou assim, eu preciso ir lá ver o meu campo que eu acabei de comprar. O outro falou, eu comprei juntas de boi, não vai dar para eu ir. Né? Começou a dar desculpas. Não é? Começou a dar desculpas. Agora, por que será que um jantar com a família, com os amigos, é tão importante para nós? Por que será? Nós amamos estar juntos para um momento como esse. Eu gosto, eu gosto. Quando os meus filhos vêm aqui para casa, e aí fazemos uma refeição juntos, eu me sinto muito bem, muito bem. Agora que 2 casaram, eu estou só com uma aqui, que é a Esther. Né? Às vezes a gente sai, né? Eu, a Rosana e a Esther, para comer fora. Só para a gente poder passear, para a gente poder desfrutar do momento juntos. Às vezes a gente vai comer uma lasanha, tem um restaurante aqui perto, na Avenida Atlântica, aqui para quem não conhece. É uma lasanha que não é cara, mas é uma lasanha bem gostosa. E aí, às vezes, a gente vai lá, como a gente não come muito, então a gente pede lá 2 lasanhas, em 3 pessoas a gente se farta. Né? É o Fornalha, o restaurante é o Fornalha, é muito gostoso lá. Nós vamos lá desde antes da gente casar, para vocês terem uma ideia como é antigo. Parece que as nossas forças se renovam, os nossos laços familiares se fortalecem.
né? E aí, nós criamos boas lembranças. Puxa, lembra aquela vez que nós fomos para o restaurante, em que a Raquel, a minha filha, fez aquela pergunta, e a gente lembra com alegria, a gente lembra dos momentos em que nós fomos com os nossos filhos no restaurante, ou aqui em casa. Aqui em casa, quem conhece a minha casa sabe que a gente tem uma mesa pequena na cozinha, né? E o lugar é para 4 pessoas. E nós somos em 5, né? Eu, a Rosana e mais 3 filhos. Então, do lado da Rosana, onde ela senta, tem um lugarzinho que é bem encostado assim na parede e bem encostado no balcão de trás. Ali sempre ficava o menor de todos, porque é um lugarzinho fechado, a Rosana ficava ali, né, tal, cuidando para que a criança não caísse, dando comida para ela e tal. Então, o primeiro usou aquele lugar, o segundo usou aquele lugar, o terceiro também usou aquele lugar, né? E a gente tem boas lembranças daquele lugar, porque as crianças falavam coisas engraçadas e a gente dava muita risada, né? Então, esse momento em que a gente se alimenta, que a gente come, é um momento muito gostoso. Sem falar no estômago, né? Quem não gosta de um bom jantar? Como eu falei agora, né? A Rosana sempre prepara ali um arroz, feijão, um ovo frito, uma salada, um bife. E parece que eu estou no melhor restaurante do mundo. Não tem outro restaurante. Eu saio dali e falo, Rosana, você fez a melhor comida. A Rosana faz um jiló maravilhoso, irmãos. Quem não conhece o jiló da Rosana, eu sugiro que vocês, quando vierem aqui, peçam para ela fazer o jiló, que é muito gostoso. Não é? Tudo que a Rosana faz na cozinha fica muito bom. Mas é porque a gente valoriza aquilo que é simples, né? Coisas simples. Nós precisamos ser simples, né? E uma feijoada. Quem não gosta de comer uma feijoada, né? Quem não gosta de comer uma comida diferente? Eu gosto, eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experimentar coisas diferentes, né? Eu lembro, irmãos, que quando eu vim para São Paulo, eu não conhecia comidas. Eu vim lá no interiorzão do Paraná, absolutamente sem noção nenhuma da vida. Então, eu vim comer. Quando eu conto para as pessoas que a primeira vez que eu comi cachorro quente foi aqui em São Paulo. Nunca tinha comido um cachorro quente. Primeira vez que eu comi pizza foi aqui em São Paulo. Nunca tinha comido pizza na minha vida. E assim vai, um monte de comida. E depois, quando você vai trabalhando, você vai tendo seu dinheiro, vai indo atrás das coisas, você fala, poxa, gostaria de experimentar uma comida assim, assim, assim. Aí você vai lá num restaurante específico, vai e experimenta, né? Comer é uma necessidade humana para que a gente sobreviva. Por isso, essa necessidade tornou-se até um fato cultural. É cultural a nossa comida. Onde cada local tem os seus hábitos alimentares, costumes e jeitos, né? O fato cultural diz muito sobre quem os prepara e os consome. Você sabia que tem um restaurante em Nova York que eles servem um omelete que custa $1.000? Você sabia disso? $1.000 no omelete? Você já pensou? Você pagar $1.000 num omelete lá? Você vai num restaurante e pede para abrir um vinho de $5.000. Pode uma coisa dessa? Lógico que para nós isso é absolutamente absurdo.
Mas para uma pessoa que tem muito, mas muito, muito, muito dinheiro, tanto faz custar US$ 500, ou US$ 1.000, ou US$ 10.000, não importa. Não faz diferença para quem tem muito dinheiro. Mas quando a gente começa a valorizar determinadas coisas que não deveriam ser valorizadas, a gente perde a noção de importância. Vou contar aqui uma história que eu já contei. Contei isso para vocês. Já contei essa historinha, mas vou contar de novo porque eu gosto de me lembrar dela. Né? Eu lembro, né, quando eu era pequeno, eu tinha lá meus 6, 7 anos, eu lembro muito bem. Nós morávamos numa cidade lá no interiorzão do Paraná, uma cidade perto da cidade de Maringá, uma cidadezinha chamada Santa Fé. Eu nasci nessa cidade. E o meu pai foi quase que um dos fundadores da cidade. Porque quando meu pai chegou lá, tinha um bar, um ponto de ônibus e uma pensão onde ele se hospedava. E mais uma meia dúzia de locais. Aí depois a cidade foi crescendo. Né? Quando eu nasci, já era uma cidade quase pequena, né? Porque para ser pequena ela tinha que crescer um pouco mais. Né? Mas era uma cidade bem pequena, assim. Devia ter aqui, uns 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, alguma coisa assim. E próximo dessa cidade, meu pai tinha uma propriedade. Essa propriedade ele plantava café. Meu pai sempre plantou café. Ele sempre viveu da colheita do café. Né? Então ele tinha um sítio perto da cidade, eram uns 7, 8 quilômetros de distância. E o meu pai engordava uns porquinhos naquele sítio. Né? Ele engordava os porquinhos, aí quando chegava uma determinada data, principalmente fim de ano, ou próximo de festas, assim, o meu pai ia lá e matava um porco. Né? E contratava um açougueiro. Aí o açougueiro, ou mesmo lá os funcionários, os empregados do meu pai, eles matavam o porco e botavam em cima de uma bancada de madeira e destrinchava o bichinho e a minha mãe cozinhava e fazia lá as comidas, né? Que a gente chama de comida de lata. Não sei se vocês já ouviram esse termo, comida de lata, né? Ou carne de lata. Porque é assim, essa é uma prática de uma época que não se tinha muita geladeira, né? Então, o pessoal matava o porquinho, pegava todas as gorduras do porco, botava num tacho, e aí esse tacho ficava fervendo lá, então eles jogavam jogavam lá os pedaços de carne e fritavam, mas não fritavam até o fim, deixava ele entre o pronto, o bem mal passado, vamos dizer assim, né? Mal cozido. Por quê? Porque aí depois se colocava dentro de uma lata com toda aquela gordura, e aí aquilo conservava por muitos meses, né? Então, quando você queria fazer, por exemplo, sei lá, uma costelinha de porco, você ia lá na lata da costelinha de porco, pegava 2 conchadas lá, tirava e botava para fritar, terminava de fritar e servia no jantar, no almoço e assim por diante. Né? Era um evento, irmãos. Como era gostoso fazer aquilo. E eu lembro que o meu pai, ele gostava muito de fazer aquilo. Né? E a minha mãe fazia linguiça. Né? Ela adorava fazer linguiça. E para você colocar as coisas dentro do invólucro da linguiça, ela precisa ser moída, né? Então quem é que fazia esse serviço era eu, né? Ficava eu e minhas irmãs lá. Tinha 3 irmãs mais velhas, e a gente ia cansando, né? Aí a minha mãe fazia lá linguiça, fazia morcídia, fazia torresmo. Como era bom o torresmo da minha mãe, né, Rosana? Maravilhoso, né? Fazia chouriço, surrã, costelinha, e tinha um monte de coisa, até miolo. Até o miolo do porco a gente comia, era uma delícia, eu adorava aquilo. E, ó, muito vinho, viu? Tinha bastante vinho naquela época lá. Né?
Tinha um tio meu que fazia vinho. Eu até já contei isso para vocês, né? O vinho do meu tio ficava entre o vinagre e o vinho, assim, uma coisa ali parecida com isso, né? Horrível. Aí eu vim para São Paulo, comecei a ter contato com outras culturas e comecei a perceber que existia muita coisa diferente do que eu conhecia. E aí a gente se encontra com os amigos num restaurante. Eu lembro que eu saía muito com o Sidney, que é irmão do Serginho. Aliás, quem me ensinou comer a comida japonesa foi o Sidney, o irmão do Serginho. Me levava para o restaurante japonês, e ele, isso aqui você come da seguinte maneira, isso aqui você come assim. E aí eu tive contato com a comida japonesa, que é uma delícia, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, como essa cultura ela é importante para a gente. Ela tem um aspecto, ela tem uma influência emocional muito grande na gente. Não é só a fome. A gente não come só por causa da fome. A gente come por causa do ambiente, por causa das pessoas. A gente gosta de festa, por exemplo, de ceia de Natal. Não é porque vai ter peru, ou porque vai ter isso, vai ter aquilo, é porque nós vamos nos encontrar e vamos comer. Mas a gente gosta de estar junto. A igreja de Cristo, ela é assim. Por isso que quando nós fazemos a Santa Ceia tem que ser ajuntamento. Tem que ter ajuntamento. Por quê? Porque a gente não está ali para comer um pedacinho de pão assim e um tequinho de vinho assim, ou de suco de uva. Não. A gente está ali por causa de Cristo e por causa da igreja. E Jesus tinha essa visão espiritual. Ele comparou a vontade de Deus como sendo a comida dele. Lógico que ele estava falando ali de uma maneira metafórica, mas ele deu a importância, vamos dizer, não sei se eu poderia usar esse termo, mas ele dá uma importância cultural muito grande quando ele fala: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o que o alimenta e o que não enche a barriga, mas aquilo que traz a satisfação de estar junto. Ele une essa satisfação de estar junto e fala: a minha comida é a vontade do meu Pai. Ou seja, a questão da alimentação, ela está muito além da presença dos elementos que nós vamos comer. E Jesus propaga essa ideia. Percebe? A ideia da ceia, a ideia de comer junto. Ele propaga. Aí Paulo, quando cria a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto começa a se desviar, ele vai lá e fala assim: vocês estão se juntando para comer na ceia de Jesus, para se fartar, para se embebedar. Está errado isso. A ceia do Senhor Jesus, ela tem uma conotação espiritual. Assim como a ceia tem uma conotação espiritual, o batismo tem uma conotação espiritual. Gente, se as coisas são espirituais, por que eu tenho que me batizar? Se as coisas são espirituais, por que eu tenho que fazer a ceia com pão e com vinho, ou com suco de uva? Porque são atitudes que denotam situações espirituais. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você se batiza, por exemplo, você está avisando a Satanás. Você está publicamente, mas não é publicamente em relação às pessoas, mas você está publicamente em relação
ao mundo espiritual. Você está publicando no mundo espiritual, no momento do batismo, que você não mais pertence a Satanás. Entendeu? E esse momento da Santa Ceia é uma maneira de nós fazermos uma publicação. Tanto é que Paulo, ele fala, anunciais, não é assim que ele fala? Quer ver? 1 Coríntios 11. Deixa eu abrir aqui. Isso. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele fala assim, porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais, fazeis um anúncio. Mas a gente anuncia para quem? Ora, se eu quero vender um produto, imagina que eu estou fabricando um produto. Eu estou fazendo mesas na minha marcenaria. Alguns aqui talvez não saibam, mas eu gosto muito de marcenaria. Aí eu estou fazendo um produto lá numa mesa na marcenaria. Aí eu vou fazer um anúncio. Olha, põe uma placa ali. Eu faço mesas de jantar. Eu fiz um anúncio público. Você já parou para perguntar o que é que significa esse anunciais a morte do Senhor até que venha? Anuncia para quem? É para o mundo espiritual. Você está falando para o diabo. Você está se dirigindo a Satanás. E está falando assim: eu sou de Jesus. Olha, você sabia, diabo, que eu sou de Jesus? Porque eu estou tomando esta santa ceia. E Jesus, aquele que morreu por mim, Satanás. É assim que você está fazendo. Você está anunciando. Né? Assim como no batismo. Você está expondo publicamente a sua fé, mas não é pública. Quando ele fala publicamente, ele não está falando publicamente no sentido do povo, das pessoas. Ele está falando no sentido espiritual. Aos anjos, aos demônios, aos arcanjos, aos quem quer que seja, que esteja lá. Você lembra, acho que, não tenho muita certeza se é Efésios ou Filipenses, que ele fala assim, que ele pregou a cédula na cruz e os expôs publicamente. Aonde que está isso, Eliette? Você que sabe bem. Eu acho que é Colossenses. É Colossenses, né? É. Vamos abrir aqui. Espera aí que só eu achar o texto. Acha aí para mim, querido. Vamos ver. Vamos ver aqui se eu acho. Espera aí. Colossenses 2,15. Exatamente, acabei de achar aqui. Vamos ver aqui. Colossenses, obrigado, Eliette. 2, verso 15. Olha lá. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Aqui é o 12, né? Peraí. Havendo riscado 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Esse expôs publicamente, ele tem um significado, esse publicamente aqui, tem um significado importantíssimo. Importantíssimo. Esse publicamente, não é o público que você encontra, por exemplo, num show de teatro, num show de uma banda, sei lá o quê.
né? Esse expor publicamente significa assim, olha, eu mudei a ordem, Jesus mudou a ordem das coisas. Jesus mudou a ordem. Agora, quem determina as coisas aqui é Jesus, porque antes não era. Antes era a lei, agora é Jesus. Então eles o expôs publicamente. Há um elemento muito interessante nessa história toda. Fazer a vontade do Pai é mais importante do que qualquer outra coisa. Lembra quando você fica com fome, e você está cansado, precisando tomar um banho, trabalhou bastante, você está super faminto, você não fica nervoso? Você não fica desesperado, agressivo? Quem é que não fica? Né? Quem não fica bravo quando está com fome? Quem não fica irritado? É uma necessidade física. Eu preciso cuidar aqui do meu estômago. Né? O ventre, ou seja, as nossas necessidades físicas, elas determinam o nosso humor. Percebe? Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente está com alguma dificuldade, é melhor você não tomar decisão. Não tome decisão. Se você está com fome, se você está nervoso, se você está sensível, se você está passando alguma dificuldade, precisando ir ao banheiro, precisando tomar um remédio, fazendo alguma... não tome decisões. Espere. Por quê? Porque estas coisas mexem com o nosso humor, mexem com com a nossa capacidade de entender as coisas. Por isso que Paulo fala muito sobre essa questão de subjugar o corpo. Paulo dizia assim, olha, eu sei estar em bonança e sei estar em dificuldade. Eu aprendi essas coisas. Por quê? Porque Paulo colocava a vontade de Deus em primeiro lugar. Ele colocava a obra de Cristo em primeiro lugar. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a colocar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar. Por isso que na minha introdução, não está gravado aqui, mas na minha introdução, eu falei logo no começo, eu falei assim, crente não tem que ter ideologia política. Crente não tem que ser de esquerda ou de direita. Crente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo para votar naquelas pessoas que são da vontade de Deus. E que vão melhorar a nossa vida. E que vão manter o nosso, a nossa, vamos dizer, liberdade para poder cultuarmos a Deus. Né? Lá na Bolívia, colocaram uma pessoa que está proibindo eles de se reunirem e fazer uma igreja. E eu tenho certeza que cristãos devem ter votado nesse sujeito. E hoje os cristãos lá na Bolívia estão proibidos de louvar a Deus. Então, nós precisamos colocar a obra de Cristo à frente das nossas necessidades, à frente das nossas dores. Nós vamos colocar a vontade de... Nós vamos colocar a vontade de Deus, a obra de Cristo, acima daquilo que nos rege, que rege o nosso corpo. Eu não estou falando aqui para você deixar de comer, para você deixar de, sabe, de tomar o seu lanche e assim por diante. Não, não é isso que eu estou falando.
Aí vem a importância do jejum, por exemplo. Por que o jejum é importante? Para a gente aprender a controlar o nosso corpo com fome. Quando eu estou de jejum, eu aprendo a controlar, a não ficar nervoso, porque aquilo tem um propósito. É subjugar o corpo. Então, nós precisamos tomar um certo cuidado, como cristãos, de não tornar o nosso ventre o nosso rei. Né? Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar que, às vezes, aquilo que acontece de ruim para mim não é uma seta de Satanás. Às vezes pode ser obra de Deus para que eu aprenda alguma coisa. Tem uma frase que o Valdo usa, o pastor Valdo sempre usa, ele fala assim que o diabo é o trombeteiro da bênção. Né? Eu gosto dessa frase. O diabo é o trombeteiro da bênção. Quando você está muito perseguido, muito desgraçado, muito encrencado, pode ter certeza que se você é cristão, Deus está usando esse momento. Mas não estou falando isso para você se conformar. Estou falando isso para você olhar para a situação e falar: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender nesta situação? Nós temos que trabalhar aqui a nossa mente para que possamos controlar o nosso corpo. Eu vou abrir aqui em 1 Coríntios 9, 27, você vai ver o que eu estou querendo dizer. Dá só uma olhada nesse verso tremendo aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 9, é o último versículo aqui, ó. Ele está falando algumas coisas interessantes, aí depois você lê aqui, né? Aí ele fala no 25, todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não para a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Percebe? Então, nós precisamos aprender isso. E um dos caminhos para nós aprendermos isso é usando a barriga, né? O estômago. Aprenda a subjugar o seu mau humor quando você está com fome. Deu para entender? Aprenda a ser gentil no momento em que você está nervoso para comer algo. Aprenda a ser uma pessoa cristã no momento em que você está sendo pressionado, ou por pessoas de fora, ou por você mesmo. Ninguém está dizendo que é fácil, irmãos. Nós temos um caminho pela frente. Nós temos um caminho, porque eu quero entrar naquele jantar que eu falei para vocês. Eu quero participar. Eu quero entrar lá. O Senhor Jesus vai chegar num determinado momento e vai falar assim: vem, Hélio, vamos jantar. E eu não posso falar para ele agora, eu não posso, Senhor, porque eu acabei de comprar aqui uma ferramenta nova para minha marcenaria e eu quero experimentar essa ferramenta. Dá um tempinho aí, daqui a pouco eu vou. Eu tenho que me treinar para que quando o Senhor Jesus me chamar para ir para o jantar, eu esteja preparado. Preparado para aceitar o convite. Nós temos esse caminho a percorrer. Irmãos, você tem tempo para fazer isso. Você tem tempo para se preparar para o momento deste jantar.
Então se prepare, faça isso. Estabeleça algumas regras para você mesmo. Determine os seus momentos em que você está nervoso, em que você está prestes a perder, lá na minha terra a gente fala perder as estribeiras. Coloque como meta na sua vida dominar o seu mau humor na hora em que você estiver passando uma dificuldade. Faz isso. Eu vou abrir aqui em Apocalipse 19:9, só para você ver uma coisa interessante. Aqui, ó. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você tem que ser bem-aventurado, porque você vai ser chamado para a ceia das bodas do Cordeiro. Você será chamado. Meus irmãos, eu afirmo isso para vocês. Você vai ser chamado. Você está entendendo? Não existe a menor possibilidade de você não ser chamado. Só que você tem que estar preparado para ouvir esse convite. Porque o texto que nós lemos lá de Lucas, no começo, vou até abrir aqui. Lucas 14, perdão. Vou mostrar para você uma coisa. Já estou quase encerrando, tá, irmãos? Vamos lá. Lucas 14, 15 em diante. Aí ele fala assim, aqui no 16. Ele fala assim, porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, queridos, quando é que você convida alguém para vir jantar na sua casa? Você convida pessoas que você não conhece? Hein? Ah, não, ó, tá passando um cara ali na rua. Ô, vem jantar aqui comigo. Você faz isso? O Senhor Jesus fez um convite. Esse rei fez um convite para as pessoas que ele conhecia. O Senhor Jesus fez um convite para você. Ou ele vai fazer esse convite, vai fazer um chamado para você entrar nas bodas do Cordeiro. Agora, eu preciso estar preparado para interpretar esse chamado. E não simplesmente falar assim, ah, não está na hora ainda. Eu acho que eu vou comprar uma ferramenta aqui para minha marcenaria e vou usar ela, vou testar para ver se ela faz o que eu estou esperando fazer e tal, não sei o quê. Percebe? Nós precisamos estar preparados para esse chamado, para esse convite. E esse convite vai acontecer. E eu garanto a você que todos nós seremos convidados. Agora, cabe a você se preparar para reconhecer este chamado, este convite. Este momento em que você vai entrar nas bodas, você vai participar de um jantar. Um jantar onde você vai se reunir com pessoas que você gosta. E ali você vai compartilhar um momento agradável. Prepara-se. Começa a se preparar para esse momento. Domine o seu mau humor. Já pensou se o Senhor Jesus voltar bem na hora que você está com uma fome desgraçada, e você está nervoso, você está chutando o cachorro, batendo
no papagaio, e não sei o que e tal. Aí Jesus chama, você está tão nervoso que você não ouve. Estou aqui sendo metafórico, né? Mas nós precisamos subjugar o nosso corpo. Nós precisamos subjugar a nossa fome. Nós precisamos aprender a ouvir, né? O Senhor Jesus vai nos chamar e nós vamos atender. Todos vocês vão atender. Todos nós atenderemos. Todos nós entraremos. E isso vai ser fantástico. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha ouvidos para ouvir e saber que o nosso Senhor Jesus, Ele quer você lá nessa mesa, tá bom? Deus abençoe. Passo a palavra para a Eliette.